Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade, né? Já estamos findando os capítulos de Atos dos Apóstolos, certo? E como sabemos, ele termina, né, no capítulo 28 e hoje nós vamos estar lendo o 27. Vamos lá? Paulo é mandado para a Itália e naufrágio do navio, certo? Anteriormente ele teve a conversa com a Agripa, né? Foi toda aquela aqui persuadir, faz persuadir cristão, aquela palavra que ele disse, se ele não tivesse apelado para César, ele poderia estar solto e tal, né? Mas enfim, vamos lá. 27, versículo 1. Do Novo Testamento dos Apóstolos, Bíblia Sagrada completa. E, como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com bondade. Permitiu-lhe ir com ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando a sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Quer dizer, aqui está mostrando que mesmo ele sendo... estava como se fosse preso mesmo, né? Ao comando de um centurião, porém eles tratavam Paulo bem, com respeito, né? Ali o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele, navegando vagarosamente por muitos dias e havendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, ou Nido, não sei como é que lê esse C, se é Cnido ou Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta, à altura de Salmone, e costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazé. Isso aqui é mais um descrito, narrando, né? Para onde foi, com que foi, como foi o navio. É mais uma narração, né? Da viagem deles. E costeando, né? Com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia. 10. Dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que às coisas que Paulo dizia. Quer dizer, por experiência, Paulo falava também, né? E não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizesse ao mar, para ver se de algum modo podiam chegar a Fenícia, um porto de Creta que olha para o nordeste e para o sudeste para ali invernar. Soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam costeando Creta bem de perto. Mas, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixávamos levar. Correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo pudemos segurar o batel, o qual recolheram usando então os meios disponíveis para cingir o navio. E a cachorrinha da vizinha tá latindo. E temendo que fossem lançados na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, batidos, pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar. Tudo que Paulo falou que aconteceu. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar os aparelhos do navio. Não, tudo isso para não afundar o navio, para não virar, para não calhar, né? Eu acho. Não aparecendo por muitos dias,
nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto, a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, importa que compareças perante César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Olha só que lindo, né? Primeira observação. Quando a Agripa falou, né, com as pessoas que estavam dizendo assim, se ele não tivesse apelado para César, já poderia estar solto. E lembra que eu disse que tudo é permissão de Deus. Olha aqui, ó, o que o anjo falou para Paulo, né? Não temas, Paulo, importa que compareças perante César, porque era necessário, sim, estava nos planos de Deus, Paulo ir até frente de César, né? E a segunda observação é que nenhuma vida ia se perder, né? Paulo ainda pensou a isso, como parte humana mesmo pensou, mas Deus o protegendo, o cuidando, né? Ele também cuidou das vidas porque ele pediu bom ânimo, falou para ele ter bom ânimo, né, para os senhores. Paulo disse: tenham um bom ânimo. Vamos ler o 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, mais uma vez, né? Pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Né? Ele quis dizer: tende bom ânimo, porque o anjo apareceu e disse que nenhuma vida se perderá, porque o Deus é quem lhe serve, né? Todas as vidas estariam entregues a Paulo, assim, rendidas, né? Dariam ouvido a Paulo, como ele diz no anterior, né? Pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente na vida, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Aí o anjo falou para ele, né? Glória a Deus. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de suceder assim como me foi dito. Lemos mais uma vez. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, eles estavam dando ouvido a Paulo, né? Acredito que sim. Sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar de Adria, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros a proximidade de terra. E lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Ora, temendo irmos dar em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperavam, ansiosos que amanhecesse. Procurando entre mentes os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o batel ao mar sob pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Ainda tinha uns que queriam escapar, pensando que iam morrer. Acho que não deram muita fé nas palavras de Paulo, né? Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: e já hoje, o 14º dia, né, que é 14, que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomou pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Paulo ele já tinha aquele ímpeto de liderança, né, de soldado, centurião, de capitão, tenente, na linguagem de hoje, né? E assim ele já tinha aquele ímpeto de experiência, de comando, né, de falar, de agir, de orientar. E ainda mais do que nunca agora, com a presença de Deus na vida dele, Paulo já sabia, né, esperando, ele falava por experiência e agora ele falava com orientação, experiência dele, mas ainda acima de tudo, com a orientação de Deus, né? Disse não ter mais, ele estava tentando manter a calma, assim, com certeza, porque mesmo confiando em Deus, o ser humano às vezes pode ficar preocupado, né, no mato, mas ele tinha uma palavra de firmeza, ele sabia dali que ele poderia sempre confiar na palavra de Deus, que o anjo disse: não temas, o Senhor está contigo e te deu todos que estavam no navio, né, na mão dele, né?
Então, assim, quer dizer, ele não só iria se salvar, lógico, ele disse para todos se salvarem. Aqueles que não acreditaram rebeldes, caíram lá, como a gente viu aqui. Mas eu acredito muito que as pessoas que estavam com ele começaram a dar crédito, inclusive, sempre ele se portando também ao centurião, que eu acredito que é o que comandava o navio, né? Ele nunca faltou com esse respeito acima do comando, porque os filhos de Deus respeitam, né? E também sabem se comportar em todos os lugares, né? São prudentes. Então, vamos continuar. E havendo tomado pão, né, abençoou e comeu. Então, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. Depois de saciados. Isso, gente, eu acho que com trabalhadores, com todo mundo, como disse, que era um navio, né, de carga, tudinho. Não era só os que estavam ali junto com Paulo, preso, ou que estavam levando ele preso, mas também era o pessoal do trabalho, né, que era um navio de carga. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo ao mar. Veja só que perda, né? Quando amanheceu, não reconheciam a terra, divisavam, porém, uma enseada com uma praia e consultavam se poderiam nela encalhar o navio. 40. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme e içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa. Encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se desfazia com a força das ondas. Esse navio aqui estava para voltar para o mar, estava ruim, viu? Estava quebrando. Então, pela situação, né? Mas as vidas sendo preservadas se ouvissem a orientação, né, de Paulo. Então, o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles fugisse escapando a navio. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Né? Aí ele já deu essa sugestão porque os soldados entenderiam, quem queria matar os presos, que entenderiam, se ele não puder, vai morrer, se ele não conseguir se salvar, não conseguir tal, né? Então, mesmo assim, graças a Deus, se salvou tudo, porque a palavra de Deus, ela é justa, né? E ela não muda, e ela diz que nenhuma alma se perderia, seja preso ou não, que estivesse com Paulo ali, acreditando e junto, né? Deus é misericordioso. E o 41 diz, onde duas correntes se encontravam, duas correntes, quer dizer que é um banco de areia, né? Quer dizer, eles viram alguma parte sólida da terra, né? Firme, para que eles pudessem se salvar, né? Aí por isso que aqui essa história, esse capítulo foi mais mostrando como é que Paulo chegaria até César, né? Mas passou por isso o navio também, passou um sufoco. Imagine, né? Eu não queria nem me imaginar dentro do navio, né? Passou um sufoco tremendo, mas conseguiu aí se salvar, ele e todos eles, porque Deus é maravilhoso, né? Então, vamos para o último capítulo, né? Eu espero que você tenha gostado desse. Reveja, releia sua Bíblia, escute novamente, né? Eu li pausadamente, bem com calma, para vocês entenderem que não é fácil quem é marinheiro aí. Então, Deus abençoe também todos os marinheiros. Deus abençoe você, beijinho, até o próximo vídeo!